Olá, pessoal. Fala Pública Podcast está hoje aqui com uma das deputadas mais jovens dentro do Partido dos Trabalhadores, deputada Élica Takimoto. A gente tem o prazer de receber a nossa deputada aqui, jovem no parlamento, jovem de Jovem no vida. parlamento. Ah, Muito bem mas colocado. ela é muito focada, tem assim propostas interessantíssimas que eu acho que vale a pena a gente escutar. Seja muito bem-vinda, deputada Élica Takimoto. Seu mandato hoje é um mandato muito importante para a gente, porque somos mulheres. Eu entendo que a senhora tem inúmeras propostas. E a minha pergunta para a senhora é o seguinte: como que a senhora chegou? A senhora é uma professora de física, né? Inteligentíssima, porque Obrigada. eu conheço o seu, assim, a sua biografia, o seu histórico é de livros assim fantásticos. A senhora já ganhou prêmios na literatura. Como é que a senhora chegou na política? Como é que a Élica Takimoto olhou e falou assim: agora eu quero chegar na política e fazer a diferença? O que lhe motivou? Como que a senhora chegou? Fala para mim, por favor. Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar participando do seu podcast. Para mim é uma honra muito grande estar aqui Muito conversando com você, que é obrigada. uma pessoa que eu admiro muito. Muito Né? obrigada. Estava subindo o elevador, elogiando você, Nossa, muito né? O quanto obrigada. é importante ter uma mulher com a sua experiência dentro da Leste, que é uma referência para muita gente. E, bom, como eu cheguei na política, ó, a história começa, é longa, mas vou tentar resumir. Eu, os caminhos são, é meio paradoxal, mas é isso que acontece, são paralelos que se encontram, né? Primeiro, eu acho que eu tenho, vale mencionar a minha origem. Eu Uhum. sou filha, né, de um japonês, né? Meu pai é japonês e minha mãe dona de casa, e sempre morei em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Estudei escola particular e comecei a minha graduação, fiz faculdade de física na UFRJ, aí já comecei a trabalhar em escola particular, tive 2 matrículas no Olha, estado como professora, fiz o concurso, iniciando um mestrado na UFRJ e depois um doutorado na UERJ, e o concurso, quando eu estava no mestrado, eu já fiz o concurso para o Cefet, eu fui aprovada, eu sou professora do Cefet desde 2006, licenciada agora para exercer o cargo de mandato. deputada. Então, tem esse lado que é importante mencionar. Vem um outro que é paralelo e daqui a pouco tudo se cruza, que, que eu sou escritora. Sim. E esse caminho da escrita foi um caminho interessante na minha vida também, né? Porque eu passei na escola e nunca tirei A em redação, muito pelo contrário, eu Olha, colecionei que vários zeros em curiosidade. redação. Nossa. Pois é, aí e eu levava muito zero por 2 motivos, né. Eu escrevi em primeira pessoa sempre, e isso é um erro capital, né, para uma pessoa que está fazendo concurso público, um vestibular, um Enem, você não pode escrever em primeira pessoa, Uhum. penso que, acredito que, isso não existe, acredita-se, pensa-se, né, tudo, Uhum. né, sujeito indeterminado, eu puxava sempre para mim e fugia do tema. Aí tinha um tema, eu fugia, eu escrevia um Nossa. outro tema. E aí passei pela escola zerando, tanto por puxar muito para mim, para o eu, né, a minha visão, e fui escrever sobre aquilo que eu queria. E aí eu passei, quando eu saí da escola, eu jurava que eu não sabia escrever nada, embora fosse uma amante de literatura. A minha maior diversão sempre foi os meus livros, Que ler, legal. literatura. É claro que eu gosto muito de livro de divulgação científica e tudo mais, mas um livro de uma boa história, né, aí posso citar vários, né, Uhum. nossos, eu acho que o que mais vem na cabeça agora quando eu estou falando de coisas é o Jorge Amado, né, Uhum. que eu li os livros dele, todos os livros dele. Então eu gostava de fazer esse mergulho no autor, quando eu pegava eu ia, e isso desde que aprendi a ler, desde meus quando eu comecei a pegar mesmo amor ao livro foi 12, 13 anos. Aí e era assim, uma leitura, um livro por semana, às vezes, acontecia Nossa. livro, Difícil, né? é uma média de leitura de uns 20 livros, ou até um pouco mais, 20 a 30 por ano, e que isso é muita coisa. Eu Muita vivia com o coisa. livro na mão. Muita gente me conectava, quando falava em Élica, se conectava com o livro na mão, de Uhum. caricatura, de uma série de coisas, né. Eh, e aí teve essa fase na minha vida. E quando a gente mexe muito com uma determinada arte, se você, por exemplo, gosta de rock, né? Você gosta de ouvir rock, certamente você vai querer aprender a tocar guitarra, Uhum. bateria, você quer se participar daquela arte. Sim. Eu queria participar, mas achava que eu não sabia escrever.
Aí, pelo fato, por isso as paralelas se encontrando, né? Pelo fato de morar em Madureira, eu acabei escrevendo a minha primeira crônica sobre algo que aconteceu na vila em que eu morei durante muito tempo. Foi algo muito típico do subúrbio carioca que me emocionou muito e foi a minha primeira crônica, Olha né? que legal. Beleza Com quantos suburbana. anos? Foi velha, menina. Foi já Que com 30 e velha. poucos anos. Já eu tô falando. É Minha, minha, jovem. minha minha entrada, assim, como escritora, se deu assim, eu acho que se deu de forma tardia, pelo motivo que eu mencionei antes. Uhum, Né? Eu, uhum. eu tinha timidez para escrever, eu achava que eu não ia conseguir escrever. Então, quando eu pari o primeiro texto, e eu considerei um parto, porque eu fiquei muito tempo com dores mesmo, sabe? Na hora que eu estava escrevendo e me emocionando e tudo mais, quando nasceu. Eu senti mas uma alegria assim, muito grande. Falei assim, caraca, eu fiz algo. Eu sabia que eu tinha escrito a minha primeira crônica ali, né? Mandei timidamente para alguns amigos, já escritores, que elogiaram muito. Falei assim, cara, você não pode parar, de jeito Nossa, nenhum. olha que E aí legal. começou a minha vida como escritora. Criei o blog Minha Vida é um Blog Aberto. Na Eu época vi. era do blog, a É, época do blog. Hoje não é. se tem mais isso. Aham. Aí eu criei Minha Vida é um Blog Aberto e comecei a falar no eu sempre, E né? aí voltou Aí àquela eu vim, origem. né? Tudo aquilo que me foi tolhido, vamos colocar assim, ou censurado, ou prejudicado pelas notas que eu recebi, eu comecei a escrever o blog e não divulgava para ninguém por timidez, mas comecei a escrever ali. E o blog foi ganhando seguidor de forma Olha que orgânica, que um legal. lê, aí daqui a pouco começa a seguir, aquela coisa toda, a coisa foi crescendo muito. Quando chega no Facebook, que na época também, muito tempo atrás, né? Aquela época dos mais, tudo mais, 2013, eu comecei a colocar os textos que eu escrevia, No de forma Facebook. muito tímida, sem pedir para curtir, sem pedir para compartilhar Uhum, nada. Eu uhum. colocava. E os textos começaram a viralizar já naquela época. Olha que legal, deputado. Textos, assim, muito crônicas, né? E quando crônica, Uhum, você escreve uhum. sobre qualquer coisa. Um Sim, cronista pode ver uma folha caindo, tá atravessando a leve. rua e dali faz Uhum. uma crônica. E aí eu escrevi sobre qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, né? Aí não falta assunto pra gente, Claro. né? Ainda mais mãe, suburbana, professora, né? E Experiência tudo de mais, vida. não é? Então tem muita coisa para falar e Uhum. eu pegava e escrevia quase que diariamente. Era o fato de escrever diariamente foi um exercício também muito bom para mim. Então foi isso. Aí, por conta da escrita, foi até uma seguidora no Facebook. Falou assim, Élica, tem um concurso aberto, o concurso Saraiva Literatura. Participa, você tem jeito para isso. Eu falei assim, imagina participar de concurso, eu, hein, que não sei o quê. Aí no último dia eu tomei coragem e me inscrevi. Então eu ganhei um prêmio, fui vencedora de um prêmio nacional de literatura. Saraiva Prêmio Saraiva Literatura. Saraiva está Literatura. completando 100 anos Isso. e foi um evento assim grande, imenso, em São Paulo, com presença de artistas e tudo mais. E eu fui uma das finalistas e vencedoras do Prêmio Saraiva Literatura. Isso me projetou para o campo da literatura. Então, paralelamente ao fato de estar lá no meu subúrbio, constituindo minha família, sendo professora, né, e começando a ser pesquisadora também, eu me Lançou-se. projeto também no campo da literatura. E Olha que uma coisa legal. não atrapalha a outra, muito pelo Não. contrário. Uhum. Né? Essa vida tumultuada de mestrado, doutorado, ser suburbana, filhos, alimentava muito a minha vida como Uhum. literária. Uhum. Né? Bom, isso foi uma coisa. Paralelamente, é o mundo acontecendo, o Brasil acontecendo. Eu, pelo conta de eu fazer o meu mestrado, eu sou formada em Física pela FRJ, o meu mestrado é em História da Ciência e Epistemologia pela UFRJ, o doutorado é em Filosofia da Ciência pelo Olha, ERJ. Pelo fato de ter me especializado em História e Filosofia da Ciência, isso impactou a minha forma de ver ciência como um todo enxergar o mundo diferente. completamente diferente. Então, eu fui uma professora antes da minha pós-graduação e Muita outra depois. completamente diferente depois e durante também, porque durante as coisas estavam Uhum. acontecendo na minha cabeça. Isso também eu já gostava de escrever, já escrevi eu tinha escrito meu primeiro livro, História da Física na Sala de Aula, e escrevi outros livros também, e Uhum. textos também. Isso foi projetando o nome no campo de pesquisa. E eu fui começada a ser chamada para várias universidades, institutos federais, para dar palestras sobre o tema, que era Olha, o enfoque da história e da filosofia no ensino de ciências. Então, uma palestra que eu tenho montada, todas as ciências são humanas, inclusive as exatas, né? olha. Mostrando que não se faz física, matemática, química sem filosofia. Né? Então, isso foi me projetando. Aí eu, então, pesquisadora, né, começando a caminhar pelos institutos federais e Uhum. universidades do Uhum. Brasil,
E isso, tô falando 2013, 2014, Recente. 2015, foi, Recente. 2015, Uhum. né? Jamais pensando em entrar, Flavinha, no campo, Nada da política. nada, Nada. nada. Só ali Só ali, acompanhando. pesquisando, Olha que trabalhando com isso. legal. E aí, muito focada também em melhorar o ensino Uhum. médio, estava já no Cefet. E aí eu acabei me candidatando para ser coordenadora de física e tive 2 mandatos como primeira mulher coordenadora de física da história do Da Cefet. Cefet. Fiquei lá. Então, quando entrou no 2016, esse ano foi muito importante na minha vida, porque foi o ano que a Dilma saiu da presidência, numa Uhum. coisa que eu considero que foi um golpe. Quando a Dilma saiu, eu estava na coordenação de física e já acompanhando, olha, eu já tinha então dado palestras em vários institutos federais pelo Brasil, universidades pelo Brasil. Quando a Dilma saiu, eu comecei a ser chamada para reuniões extraordinárias para falar sobre orçamento no Cefet, coisa que não acontecia antes. Nossa, E aí eu que fui diferença, né? foi então olha as paralelas se encontrando, né? Eu como Sim, professora do Cefet, eu como escritora e eu como palestrante. suburbana e tendo filhos e tudo mais. Aí quando eu começo a ser chamada para a reunião falando de queda de orçamento, eu estava vendo que estava caindo muitas conquistas que a gente estava conseguindo, as coisas a gente estava retroagindo. Regredindo. E aí, eu que visitei vários institutos federais, eu fiquei encantada. Era cada instituto federal que eu visitava, que eu ficava encantada, porque eu via o quanto o Instituto Federal, e eu estou até com a minha agenda de Instituto Federal aqui, ó, né? É Instituto Federal Cefet, que eu ganhei, o quanto que eu ficava encantada como o Instituto conseguiu mudar a vida de toda a região. É uma Porque a referência, né? filosofia, pois é, dos institutos federais é você ter. Muita gente não entende, é só ensino técnico, né? Só com muitas aspas. Né? Os professores são pesquisadores. Então, todo professor de Instituto Federal de Referências Cefet, assim como de nacionais. universidade, tem que fazer pesquisa. Sim. A gente trabalha com a tríade, ensino, pesquisa e extensão. Né? E aí, só que a pesquisa, por exemplo, os cursos técnicos ou de graduação ou pós-graduação de cada instituto federal, era muito voltada para a demanda da região. Uhum. Então é muito interessante você ver que tem uma região que, a partir do momento que tem a instalação do Instituto Federal, essa região se desenvolve e muda o futuro de muitos jovens ali. Traz uma qualidade, né, uma inteligência para aquela região que antes não tinha, com a presença de pesquisadores e alunos e iniciação científica, uma série de coisas. Cara, eu lá em 2014, 2015, eu assim, encantada, emocionada, dando palestra ao mesmo tempo, fazia questão de conversar com o diretor, com professores, com os Ou alunos. seja, imergindo dentro daquele mundo, né? Sem nunca pensar em entrar no campo da Política. política. Só encantada com tudo que eu estava vendo. Ao mesmo tempo, sem esquecer a minha raiz, Claro. que é Madureira, e eu tive 2 matrículas no Estado. E quando fui professora do Estado, Flavinha, que era numa escola ao lado ali de Madureira, onde eu moro, em Cascadura, eu trabalhava numa escola onde não tinha ar-condicionado, obviamente, não tinha ventilador. É. Às vezes eu dava aula numa sala com teto bem baixinho Desabando. e de amianto, Uhum. ou seja, era uma sauna. Não tinha sequer professor. Então eu trabalhava dentro dessa realidade, Uhum. sabe? Aí quando eu fui para o Cefet, eu vi um Outro patamar, outro outro mundo. mundo. Um outro mundo. E aí, eu vou chegar onde eu cheguei na política, que tudo isso, já que você me perguntou, tem que contar mais ou menos. Porque isso é importante, né? Eu tô até Não, recordando muita é coisa. legal. Que quando eu tomei posse no Cefet, em 2006, eu lembro que o diretor-geral da época, né, na cerimônia de posse, para uns 100 professores que tinham lá, ele falou assim: olha, bem-vindos aqui, todos vocês não vão encontrar aqui um professor infeliz dentro dessa instituição. Quando ele falou isso, eu lembro que que gargalho alto, eu gargalhei alto sozinha no auditório, que todo mundo olhou para mim. Ah, E eu gargalhei porque na minha cabeça, professor e felicidade, tranquilidade, essas coisas não não combinavam. combinavam. Volto a dizer, sou de Madureira, fui professora de escola particular e tive 2 matrículas de Estado. Então, para mim, sempre foi sofrimento e dor, Sim. tá? É claro que a gente tem um momento de felicidade dentro da sala Uhum. de aula, de algumas conquistas que a gente consegue, mas era muito difícil, Difícil. muito triste. Aí eu entro no Cefet, aí o diretor fala isso, eu comecei a rir. E aí, qual foi a minha surpresa? A minha vivência no Cefet, e eu fui feliz sendo professora nesse país. Eu não Olha. pensei que isso fosse possível.
quando eu visitava institutos federais, eu só via professores felizes, Ai, Flavinha. que legal. Foi uma Uma coisa assim que, realização. para mim, foi muito importante para minha formação política, Uhum, porque eu conheci a sala de aula, né, de uma escola particular, suburbana, uhum. a sala de aula de escolas estaduais, que não tem recurso nenhum, É. e os institutos federais e Cefet, e universidades. E isso eu vi como é que funcionava e como é diferente se eu São estou fazendo realidades estímulo, diferentes. se eu tenho um plano de carreira, se eu estou fazendo mestrado, doutorado. Eu estou com Uhum. muito prazer em aprender, Olha que o legal. quanto que eu tinha muito mais prazer em ensinar, Uhum. entende? Então a gente está assim com a mente completamente Borbulhando. oxigenada, borbulhando, Uhum. sabe? E o quanto que os alunos ganhavam com isso, com uma professora feliz, e por tabela o quanto que a sociedade, porque esses alunos de ensino técnico estão trabalhando por aí. E Então, Dilma sai em 2016. pois é. Aí, 2016. Quando eu comecei a ver a queda do orçamento, na minha cabeça, sabe aquela imagem do dominó, um caindo atrás do Aham. outro? Eu via isso com os institutos federais e universidades. Hum. Eu falei assim, cara, se isso está acontecendo no Cefet, então tá acontecendo, vai acontecer no Brasil Sim. inteiro. E isso é muito valioso. Isso é valioso demais para ser destruído. Aí quando começa também aquela onda, né, de professores serem atacados, aquele movimento escola sem partido, Uhum. que chegou em tudo quanto é lugar, que Sim. até hoje, né, tem reflexos sérios em sala de aula, Sim. professores com depressão por causa disso. Sim. A gente começou a ser atacado. Foi nisso que a escritora aqui, cronista, começa a escrever sobre isso também. Sobre, primeiro, eu escrevi muito sobre a alegria de ser professora, tem várias crônicas minhas falando sobre atividades inovadoras que eu fiz em sala de aula, com enfoque histórico-filosófico dentro da física, Uhum. e também a dor de ver isso indo para o Acontecendo. ralo. Uhum. E aí eu comecei a ser chamada para dar palestra, não mais sobre a minha pesquisa, mas sobre o movimento Escola Sem Partido, como é que a gente ia se defender em Olha. relação a isso. Isso foi me entristecendo, porque duas mãos que estão se defendendo são duas mãos que não estão Trabalhando. escrevendo, É. trabalhando, É. sabe? Aí a minha energia foi toda na defesa das universidades, dos federais Cefet, de uma educação pública de qualidade, que eu sei que é possível. Sim. Eu sei que estava sendo atacada, eu sei que estava sendo destruída E a naquele senhora já momento. era afiliada a algum partido naquela Nada, Nada, então tem nada, então nada. Nós estamos falando no universo de 8 anos para trás, né? Exatamente. Estamos em Olha. 2016 exatamente agora. Já dei Uhum. um salto. Volto a dizer. Aí olha as paralelas se encontrando. Eu sou. A primeira coisa que eu falei aqui, a minha origem. Filha de um Professora. pai japonês e da minha Uhum. mãe dona de casa. Uhum. E suburbana. Uhum. E escritora. Só que eu fiz questão de situar a minha origem, porque ser escritora nesse país não é algo Não. simples. Agora, ser escritora, sendo filha de quem eu fui, morando onde eu morei, Mais aí é difícil ainda. impossível. Mais difícil Como é que ainda. uma escritora que não tem, vamos colocar assim, um berço, não sou filha de Não jornalista, tem um de padrinho. arte, não tem nada, né? Como é que eu vou me projetar, Como é que vai chegar até o ainda universo? que o meu prêmio Saraiva tenha me ajudado em alguma coisa, daí para projetar o nome, para conseguir vender, não é nem vender, não fazia nem questão de vender e ficar rica com isso, que eu não tenho pretensão de ficar rica, mas de ser lida Sim, por mais gente, ser os livros conhecida. chegarem, O sabe? acesso. Acesso, A exatamente palavra isso. é isso. Como é que eu faço para que meus livros sejam distribuídos, né? É que mais pessoas me leiam, né? Então não foi algo. Aí, olha as paralelas. Aí, em 2016 também, entrou em contato, o nome que se dá é agente literário. Uhum. Inclusive foi agente literário de outros escritores famosos. E por conta dos textos estarem viralizando na rede social, eles entraram em contato comigo querendo me agenciar. Eu falei assim, olha, a gente quer trabalhar os seus textos aqui, te vender para livraria grande. E aí eu saio de Madureira, vou até uma livraria no Leblon, onde foi feito o primeiro encontro, para eles falarem para mim que queriam os meus textos. E aí eu tinha uns 4 livros escritos. Né? Hoje são 16 escritos, 10 publicados. Eu já tinha uns 5 que estavam na gaveta. Eu ficava mandando para várias editoras, mas colecionando nãos. Uhum. Né? Uhum. E aí, quando eu cheguei para me encontrar com eles, eu levei com ele, eu levei 5 livros
né, 5 envelopes de livros já escritos. Inscritos. Aí ele falou assim, tá, a gente vai avaliar o teu material e depois a gente Te dá um conversa com você. retorno. Aí ficaram com os livros uns 4 meses, aí depois me chamaram. Aí me chamaram e eu lembro, saí eu de Madureira, aí passo pelo Rebouças, para ir até Ipanema, né, no escritório lá dos caras lá. Aí eles me chamaram, eu sozinha, que até Uhum. então só caminhava sozinha. Aí eles falaram o seguinte para mim: Élica, você é muito boa. O teu material é muito bom. Porém, Para que a gente consiga te vender para, aí fala, uhum, uhum, né, grandes, né, distribuidoras de livros uhum. e tudo mais, editoras, a gente precisa que você tenha um perfil definido. E quando a gente entra, por exemplo, nas suas redes sociais, você fala sobre tudo, Élica, e aí fica difícil. Você, inclusive, fica falando alguma coisa sobre política. Isso não é bom. Olha só. Aí não é bom. Aí eu falei assim, não é bom. Aí eu imagino, eu sozinha lá, eu falei assim, não é bom. Ele falou assim, não é bom. Aí eu assim, se eu não falar sobre política, Vou eu falar vou sobre o falar quê? sobre o quê? Aí o agente literário, que estava acompanhado de mais pessoas ali. Uhum. Élica, olha só, você não é professora? Então, você pode falar sobre educação, porque se você entrar no perfil de fulano de tal, você vai ver que o cara é um educador. Então, você pode falar sobre isso. Aí eu olhando. Aham. Você não é mãe? Então, tem um perfil de fulano de tal, dá uma olhada aqui, aqui. Aí você olha, ela vê que ela está trabalhando essa pauta, maternidade. Você pode falar sobre isso. Você não é dona de casa também? Você pode falar também desse universo. E sua cabeça borbulhando. Aí ele Sua cabeça falando, eu olhando, borbulhando, eu né? olhando. Aí eu assim, aham. Tá. Você não é suburbana? Então, você pode falar sobre esse universo também. Agora, o que não pode é a gente entrar e aí ter, né, um punhado de coisa, ao mesmo tempo ter Bolsa Família, sabe? Ter Minha Casa Minha E o Vida. agente literário querendo te É, posicionar. então é isso. Aí eu olhei, Flavinha, eu olhei, Contou até 10. falei assim, ok, ok. E esse dia para mim foi um dia que eu jamais vou me esquecer. Por Foi o quê? divisor de águas. Foi. Porque eu desci dali, olha, eu coloquei, falei para você que eu coloquei 4 ou 5 livros na mão Uhum, dessa galera. uhum. E assim, escrever Não é é um fácil. ato de muita solidão. Sim, sim. É um ato, eu não sei quantas horas eu fiquei em cada livro, sozinha, lá no meu Cafofo em Madureira, e pesquisa, lê, e escreve. Só que a magia da literatura não acontece com um ponto final. Quando dá o ponto final de um Começa livro, de novo. não é isso. A magia só vai acontecer da literatura quando eu for lida por alguém, não Uhum, importa a quantidade. uhum. Se você lê, né, um texto, um livro, e chega até o meu ponto final, aí a magia da literatura aconteceu. Uhum. E eu estava falando sozinha horas e horas e horas e horas no meu cafofo. Quando eu escrevo, e isso fica na minha gaveta, sou eu falando sozinho o tempo todo. E o sonho de qualquer escritor é ser lido, é ser Sim, publicado. é ser conhecido, né? Eu acho que conhecido, a fama nem me chamava atenção, mas era essa interação. Eu dividi com alguém aquilo que eu escrevi, num momento, Interessante. né, de muita introspecção, né? E aí, é, quando ele fala isso, quando eu estava descendo o elevador, era eu acho que devia ser setembro, era final de ano, era uma chuva de verão que a gente estava comentando. Eu lembro que eu parei o meu carrinho, aí parei, estava parada na calçada. Eu lembro que eu não entrei no carro, estava chovendo pra cacete. Eu sentei no meu fio e chorei na chuva. Eu não tinha Olha, força de entrar no meu carro. Por quê? Porque eu sabia que eu não seria publicada. Eu que aqueles sabia 5 que livros eu iriam ia para a ficar falando gaveta. sozinha o Olha resto da só. minha vida. Era essa a sensação que eu tinha. Aí eu cheguei em casa. Eu lembro que eu vim chorando. Ipanema até Madureira, passei o Rebouças chorando.
E a cabeça sabe? Eu falei assim, caraca, girando. como é difícil, como é difícil, como é difícil. É, que é essa é uma parte, a escrita para mim é uma parte muito importante da minha vida. Hum, E eu me acordei no dia seguinte e escrevi um texto. E o texto eu conto essa história, que tudo isso da minha luta como escritora, da felicidade que eu estava de ser uhum, agenciada, né, por uma equipe, por uma uhum. pessoa que trabalhava já com escritores renomados, conhecidos, mas ele pediu para eu não falar sobre política. Aí eu comecei, falei assim, então, gente, então eu estou comunicando aqui que eu não vou falar mais sobre política na rede. Ele falou para eu falar sobre educação. Então eu vou falar sobre educação um pouquinho aqui. Aí eu falei assim, foi no governo PT que os institutos federais, Cefet, Parará, universidade, Isso a crescimento, senhora escreveu pesquisa, no Facebook, no texto do Facebook. na rede de Ele falou para computador. eu falar sobre filhos, então eu vou falar sobre filhos também. Aí eu falei assim, então, foi graças ao golpe, que não sei o quê, reforma, aí eu E coloquei tudo isso falando de no política. texto. Ele falou para eu não falar sobre. Eu falei, eu como dona de casa. Então, eu vou falar também sobre o dono de casa. Eu falei assim: na minha casa trabalha a Lucimar, que está comigo há não sei quantos anos, e foi graças ao governo PT, foi no governo Dilma, Benedito da Silva. Aí eu falo sobre, né, a valorização das empregadas domésticas. E falando, Hoje, Lucimar, e né, tem falando de férias, tem 13 política. terceiro, tem carteira assinada, e tarará, tarará, tarará. Ele falou para falar sobre subúrbio. Aí aqui no subúrbio, pá, né? A mobilização urbana, né? Falta Olha de pá, pá, só, pá. Então é isso, gente. A partir de agora, eu não vou mais falar sobre política, eu vou falar sobre esse tema com vocês. que legal. Aí eu sabia, eu escrevi esse texto todo chorando, do início ao fim. Nossa, E eu sabia, Flavinha, que é, esse texto era eu rasgar o contrato que eu tinha feito com com as eles. Que fechaduras. eu tinha, assim que eu escrevi o texto, eu falei para ele, falei assim, encerra, se não tem mais nada aqui entre nós. Uhum. Eu escrevi texto chorando, postei. Esse texto viralizou, mas viralizou foi muito, não Olha foi só, pouco. E caiu na mão de muita gente. Muita gente e caiu na mão do Luiz Inácio Lula da Silva. olha só. Foi um texto que me doeu muito, como eu estou te falando, foi um texto Uhum. escrito com muita dor, né, chorando do início ao fim, sabendo o que eu estava fazendo ali, que eu estava sendo censurada, né, de uma certa forma. É, É, e a senhora sai do choro pro riso, né? aí cai na mão do Lula. E o Lula, é, Até então, sem filiação sem nenhuma. filiação, sem nada, mas acompanhando e entendendo com a minha vivência, com a minha profissão, O que né, estava acontecendo. tudo. Sim, A lógico. importância do governo PT para a educação. Uhum. Isso eu tinha aprendido, não porque alguém me falou vivência partidária, nada disso. Foi aonde eu vi, Onde a tinha senhora o Instituto partiu. Federal, tinha a placa de Uhum. Haddad, de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff, e tudo isso foi fazendo a minha formação política. Mas, assim, sozinha, né? Caminhando. Um desabafo Desabafo, que a senhora total. Ah, escreve numa rede social que chega ao presidente Lula. isso. Olha E aí só. o Lula se sensibilizou e me ligou. E aí eu estava, aí já estava bem início de 2017, né, que eu entreguei o material no final de 2016, como eu falei, Uhum. foi na quarta-feira de cinzas de 2017. Tava chovendo, eu tava lá no meu cafofo de Madureira, lá sozinha, aí toco o telefone, né, e falo assim, olha, aqui do Instituto Lula, tem alguém aqui querendo falar contigo. Aí eu pego e era a voz do Lula, Você achou que fosse trote? com Não. certeza. Quem não acharia que fosse trote Eu, recebeu um telefonema do E a voz presidente? do Lula muita gente imita. Claro. E eu já estava sendo, como eu já estava me Você estava expondo muito em calejada. rede social, eu já Imagina. estava sendo alvo de hater. Então Claro. eu falei assim, daí para Ah, alguém ter. estão a fim de me sacanear aqui numa quarta-feira de cinzas. Como é que o Instituto Lula vai funcionar Aí numa quarta-feira de a cinzas? minha recepção pro Lula foi cheia de palavrão. Eu falei assim, não, porra, vai me ligar, tá tomando aquele lugar, Ai, porra, não sei o quê. mentira. Aí ele falou assim, companheira, deixa de bobeira, sou eu. Aí, obviamente, eu quase caí, né, para Infartou trás, quase ali. infartei. E aí, eu lembro que eu fui pra janela, enquanto ele estava falando algumas coisas, fui pra janela. Ai, Aí eu falei caramba, e assim, eu não agora? posso deixar passar Essa essa oportunidade. oportunidade. Eu não posso, ele falando, pensando assim, Mentalizando. eu não posso, quando eu desligar o telefone, me arrepender. Pô, por que que eu não falei isso pra Uhum, ele? uhum. Eu falei assim, eu tenho que ter calma. Aí eu respirei fundo, ele falou um pouquinho.
Aí, elogiando muito o texto, a minha Olha que coragem. legal. Aí ele falando assim, eu percebi, Élica, que você é uma pessoa com muita força e você está lutando contra uma censura muito séria. Eu precisava te parabenizar, te dar esse abraço. Eu vi que você Nossa, estava triste com isso. Eu sei o olha que quanto que é duro isso. reconhecimento. Eu sei o quanto que é duro isso. Eu imagino o quão triste você esteja, o Eu quão já tinha abalada caído para você trás. esteja, né? Pois é. Eu já estava encostada na parede falando assim: não, isso não é É real. Isso isso. é um sonho Ouvi isso do de um Lula. presidente da República. Ouvi isso do Lula. Caraca, Eu fiquei. Foi um marco para mim. Foi um claro, marco, foi um marco. imagina. E aí, assim que ele parou de falar, eu falei assim: presidente, primeira coisa, eu quero dar as condolências que a dona Marisa tinha acabado de falecer. Eu falei assim: pela morte da sua esposa, mas dizer que sinto muito. É que ela tinha falecido em fevereiro, ele Há estava me pouco ligando em tempo, março, recente. né? Eu falei assim: primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu não posso deixar de passar a oportunidade, né, de agradecer em nome de todos os professores, alunos e alunas que eu vi felizes com o que o PT fez pela educação, os institutos federais, universidades federais, com a pesquisa, ciência nesse país. Nossa. Eu caminhei muito e, e eu falei assim, e eu testemunhei isso, né? Devido à pesquisa que eu faço e tudo mais, como palestrante, eu tive vários institutos. E eu vi que transformação foi essa, foi algo muito poderoso. Aí, terceiro, aí a gente falou sobre a conjuntura, sobre o que foi, agradeci e tudo mais. Eu falei, né? Ele perguntou onde eu moro e tudo mais. Aí, depois, né? Algo acontece, aí eu escrevi de novo sobre isso. E o título do texto é Deixa de bobeira, companheira, sou eu, né? E ele Mas te convida para ser não me convidou para nada. nada. Olha isso. Aí ele falou, a gente conversou, e parou. Aí eu escrevi um outro texto. Uhum, Deixa de bobeira, companheira sou eu, contando que o Lula me ligou, que uhum. viralizou mais do que o outro, né? Nisso, algumas pessoas do campo da política já estavam me procurando. Já estavam com a E anteninha ligada. Opa, antes mesmo do Lula ter me ligado, já estavam com o faro político em o alerta. atual chefe de gabinete meu, né, o Rafael Amorim, o Rosinha, já tinha me procurado junto com a equipe, né, um grupo que compunha, né, a Uhum. formação dele, já tinha me procurado no Cefet para conversar, para se apresentar Olha, e se colocar à disposição para a gente continuar a nossa conversa. Antes do Lula me ligar, olha. porque eu já estava projetando, falando muito sobre política, então as pessoas já estavam olhando para o nome, ganhando essa projeção. Uhum. Né? Então ele falou assim: olha, a gente está aqui, nós somos do PT, um grupo do PT, que não sei o quê, mas, assim, nada demais. Depois que o Lula me ligou, aí foram vários deputados, começaram a me ligar, me chamando Olha para tomar um só. café, e pessoas dentro do partido, E tudo quando mais. que você se decide a ser do PT? Porque aí eu tive muita gente Convite. grande me procurando. Uhum. E eu falei assim, cara, eu não sei o que que eu faço com isso. Porque foi uma coisa acontecendo na minha vida em 2017. Eu falei assim, não sei o que que eu faço. Aí, aí o que que eu fiz? Acabou... assim, foi muito cara de pau. Aí peguei o mesmo telefone que tinha me ligado, eu retornei a Retornou. ligação e falei assim, olha, aqui quem tá falando é Élica Takimoto. O Lula foi fazer o favor de me ligar, mudou a minha vida de cabeça para baixo, E o que que eu faço? e eu quero falar com ele agora, pessoalmente. Aí ele aceitou me receber no Instituto Lula. Nossa, mas que ousadia! Você pegar Não o é? telefone E e ligar, ligar e a pessoa ainda dizer assim: vou te receber. vou te receber. Olha Venha só, tal se dia, você tal não hora, que não tivesse sei o quê. valor, ele Aí, não quando queria eu nem falei te assim, ouvir. caraca, eu vou para São Paulo me encontrar com o Lula, meu Deus. Aí eu falei assim, eu falei assim, eu preciso levar meus filhos para conhecer o Lula. Eu tenho que levar a Lucimar, que trabalha na minha casa, que ela precisa conhecer o Lula. Olha Aí botei isso. todo mundo no carro, porque E obviamente foi. não tinha dinheiro para avião, né? E fomos na estrada, né? Levei 2 multas indo, mais 2 voltando, né? Na estrada e tudo mais. Aí dormimos na casa de um amigo, né? Para me encontrar com o Lula. E E quando como é que cheguei foi o lá, encontro? 3 filhos entraram, mais Lucimar, né? Aí o Lula até riu, né? Que falou assim, nossa, tanta gente assim. E aí eu comecei a falar para ele, né? A gente conversou, e eu falei assim, olha, eu estou recebendo muitos convites O que que eu faço? e estou inclinada a entrar nessa luta agora de uma forma política partidária, de uma forma institucional. Aí eu tô crente que ele vai falar assim para mim, poxa, Érica, que bom que você vem, que não sei o quê. É, Aí eu tô crente assim, já preparando esperando, né? pro Um abraço, abraço. sabe? Aí eu falei assim, Élica, não acho que vai ser uma boa. Ai,
Que balde de água fria. Não é? Aí ele falou assim, não Nossa. acho que vai ser uma boa. Eu vejo assim você me contou sua história. Ele tinha feito várias perguntas para mim. Ele falou assim, você tem uma carreira acadêmica, você é pesquisadora, você é professora, você é escritora, Nossa. você tem a tua família. Você vai sair dessa paz para entrar pro PT. Aí ele falou assim, Élica, quando eu te liguei, a primeira coisa que você fez foi dar as condolências pela dona Marisa. Marisa morreu de tão pesado que foi tudo. Ela sofreu muito. Nossa. Isso aqui é pedrada em cima de pedrada. Ele tinha acabado de estourar uma bomba, né, no Instituto Lula. Aí ele falou assim, isso aqui não é fácil não. Se você colocar uma foto comigo, a tua paz vai acabar, Élica. E aí? Aí ele falando e eu ouvindo. E aquilo foi esfriando, né? Mais ou menos. Aí ele ouvindo, eu pensando, olhando para ele pensando. Meu Deus. Aí pensando uma pé de coisa, aí a vida vai passando, a vida vai passando. Aí quando ele acabou de falar, eu falei assim, presidente, eu falei assim, você falou em que eu tô numa vida assim, paz, pacífica. Eu falei assim, eu tive paz, Agora eu mas quero foi guerra. datada. Não, eu falei assim, foi datado. Aí eu falei, quando entrei no Cefet, 2006, mas a minha paz acabou em 2016. Porque a partir daqui, a partir de 2016, eu só vejo regresso. Eu só vejo perda do campo da ciência e da educação. E eu estou no Cefet. Eu hoje sei o que é uma instituição pública de qualidade. Eu sei o que um professor precisa para trabalhar e ser feliz e conseguir devolver isso para a sociedade. Eu sei disso. E eu sei que as escolas estaduais e municipais não têm o que eu tenho no Cefet. Essa paz que você está falando que eu tenho, eu não sei de onde você está tirando. Eu não tenho paz. Eu não vivo em paz há muito tempo. Nossa. Desde que eu sou professora. Não é porque hoje eu estou num lugar bom Que eu que eu vou posso. ficar em paz. Eu não esqueço da minha origem. E ele? Aí ele começou a olhar. Aí ele olhou. Aí ele ainda perguntou para as crianças lá, né, para meus filhos. Falei assim, vem cá, ela é teimosa desse jeito? Eu tô avisando, ela é teimosa. Ele falou assim, Élica, então se você for entrar, se essa é a tua decisão, então a gente vai fazer. Eu posso assinar tua ficha de filiação agora, mas eu não quero fazer isso. Então a gente vai fazer um evento. Faço entrada no PT, porque é uma professora, uma escritora, com uma Nossa, luta que reconhecida. legal. Então vai ser um evento. Eu quero todo mundo do Rio nesse evento. E assim foi feito. Foi na quadra do Império Serrano, em agosto de 2017, né? Em agosto de 2017. Aí foi com a presença de todo mundo do PT. Aí todo mundo. A Nata veio. Veio, todo mundo. E aí Era um você se evento da lança CUT. dentro do partido. Assim eu entrei. Se não for para entrar assim, eu nem entro. Se não for, Se não for com pompa, nem sai de não casa. está Nem de sai casa. de casa. Numa quadra da Império Serrano. Meu Do lado Deus, de casa, do com lado de Lula, casa. com Gleice, com Lidberto, com Cacó, todo mundo. E no meio do olho do furacão. Assim. Nossa, Assim entrei. deputada. Então, eu não sei quanto tempo eu demorei para responder. Já passou a hora. Não pode. Assim, eu entrei para política, para mim. Desculpa ter conseguido Não, tanto. imagina, eu fico aqui agora falando assim, a senhora entra para a política com uma pauta. E hoje a senhora, para quem não sabe, para quem não conhece, a deputada Élica, não é Érica, é Élica Takimoto. Para quem não sabe, a deputada, ela tem uma deficiência auditiva. E essa pauta muito me interessa, porque eu já conversei com a deputada. Para quem não sabe, eu tenho irmã surda, cunhado surdo, sobrinho com deficiência. E eu já tive a oportunidade de trocar uma experiência com a deputada, né? E assim, deputada, hoje o seu universo da pessoa com deficiência, ele chega na política. Como é que você enxerga as suas pautas agora? Eu vi que a senhora deu entrada num grande projeto, que eu queria que a senhora pudesse falar sobre ele, mas como é que a senhora enxerga a pauta da pessoa com deficiência hoje, dentro da política? Como é que a senhora trabalha isso? Essa pauta é prioridade. É minha prioridade. E Pessoas com não... deficiência. É. Essa pauta aqui, assim, me sensibiliza porque a gente fala em mundo melhor. Aí não importa. Não importa qual a pauta, o que está sendo votado no plenário, sabe? Eu fico pensando, sempre quando você acha que tá alguma coisa, eu fico pensando, né? E as pessoas com deficiência? Porque elas existem, elas estão aí. Sim. Né? Elas querem fazer muita coisa, elas querem fazer tudo que a gente quer fazer. Sim. Né? São pessoas com deficiência. Né? Antes de tudo, pessoas com vontade, com necessidade de fazer exercício, votam, de cantar, de fazer arte, de estudar, de viajar, sabe? Com uma série de coisas. Então, e essas pessoas às vezes não conseguem fazer nada disso, né? Por falta de acessibilidade. Então, se a gente está lutando por um mundo melhor, cara, não se faz um mundo melhor, não importa qual seja a pauta. Educação, saúde, esporte, não importa. Né? Um mundo melhor é um mundo mais acessível. E o mundo mais acessível não é melhor só para as pessoas com deficiência, é melhor para todo mundo. Sim.
que quando você entra num lugar que é acessível, um lugar... A própria Alerj, quando a gente entra lá, é piso tátil, sabe? Pessoas com deficiência trabalhando ali, Sim, é um né? DEF, a É, gente tem um contrato com a acessibilidade, DEF. muita acessibilidade. Tá Sim, faltando mais banheiros. intérprete ali, que a gente está É, até brigando por isso, né? O meu gabinete, inclusive, eu acho que é o único que tem um intérprete de sim, Libras, né? O full tempo todo, time. full time ali. Sim. É, Aliás, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deputada Élica Takimoto, o seu gabinete fica no 10º primeiro primeiro andar, andar, 1103. 1103. A deputada dispõe de pessoas que falam em Libras. É importante que os surdos... Isso. Nosso podcast ele tem legenda, mas a deputada, todos os programas que ela grava, todas as inserções dela, ela tem uma pessoa que fala em Libras. Isso é muito importante e a gente deixa o gabinete também da deputada à À disposição. disposição para quem tiver oportunidade de conhecer, levar suas demandas. A deputada Élica, por não parecer, mas é aquilo que a gente fala, ela usa aparelho e ela é uma pessoa que entende do universo da pessoa com deficiência auditiva, que para mim muito me orgulha, porque a senhora é uma voz que leva toda Obrigada. essa demanda que a gente tem aí. Obrigada. Não só, né, a gente, é claro que as pessoas surdas, é claro que traz sensibilidade, que eu sou uma pessoa surda, Uhum, né? Eu sou uma pessoa que eu só ouço bem com prótese desde os meus 20 e poucos anos. uhum. Então, e ouvir com prótese é muito diferente do que enxergar com óculos. Sim. Porque quando você coloca óculos, você enxerga tal e qual uma pessoa que tem uma visão normal. Uhum, Quando você coloca prótese, o que eu ouço é muito diferente do que você ouve. É sim, muito, muito longe do ouvido natural. sim. Incomoda muita gente. Inclusive, é muito comum muita gente falar assim: ah, meu pai, meu avô, ou eu tenho prótese, mas eu não consigo usar. Porque é quase, porque é É quase que diferente. insuportável. É diferente. Incomoda. Isso. Ouvir é um sentido que às vezes chega a doer. Uhum, Então, por várias vezes, eu cheguei em casa, eu tiro a prótese como se eu estivesse tirando um sapato muito apertado. uhum. É claro que em determinados locais é muito melhor você estar com o sapato apertado do que estar descalço. Sim. Mas incomoda. Incomoda, dói o tempo todo, Uhum, uhum, sabe? E hoje eu tô com uma prótese. Assim que eu fui eleita, eu me dei de presente uma prótese de uma qualidade muito melhor. uhum. Hoje eu tô muito mais confortável. Mas até esse conforto é, é, foi aquilo que eu falei, mesma coisa, né? O fato de eu estar confortável hoje não me torna feliz, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm questões de surdez, a surdez tem vários, né, Uhum, tipos diferentes, uhum. níveis e questões, especificidades diferentes, é, e que não tem A oportunidade de que eu ter uma tenho, prótese. né? Então a gente está nessa luta. Pelo fato de eu ser professora também, ter Uhum, atendido vários estudantes com deficiência, isso me sensibilizou muito, pessoas com deficiência visual, pessoas com dificuldade de mobilidade uhum, e tudo uhum. mais, cadeirantes. Então, tudo isso, obviamente, me trouxe sensibilidade. A partir do momento que eu começo a me projetar como uma pessoa com deficiência também, que eu começo a falar sobre isso, outras pessoas com outros tipos de deficiência começam a me procurar, entendendo que eu posso me ficar sensibilizada para a pauta. Aí o mandato cresceu muito também, Sim, sabe? sim. Então hoje tem projetos de lei para as mães atípicas, né? Muitos projetos que a gente caminha junto, né? Para abraçar, né, as pessoas com deficiência, como eu falei, né? Eu já fiz reuniões importantes ali no gabinete com Hum, artistas com deficiência. E dançarinos, sim. cadeirantes, né, que usam a cadeira. A gente É, tem um universo muito grande, é né? E muito desconhecido, né? grande. É. E como eu tô Desconhecido. falando, as pessoas estão aí, cheias de talento, sabe? Cheias de Desperdiçados. É. vontade. E às vezes não conseguem aprender. Então, essa pauta acabou hoje. Caindo para a E senhora. quando eu falo, obviamente, eu narrei a minha história aqui, é claro que a pauta da educação está comigo também. Claro, A pauta claro. da mulher está comigo também. A Sim. pauta de subúrbio, interior do estado, também está comigo. Né? É, Tem várias pautas. Mas é, eu não consigo ver o mundo deixar, melhor uhum, se deixar o isso. mundo não for acessível. E, deputada, hoje, dentro da LERJ, qual é o seu impacto quando a senhora elabora uma lei, um projeto de lei, e fica no aguardo da votação dele? Qual é a sua expectativa ali? A senhora acha que consegue acreditar realmente que aquilo possa ser implementado? Ou a senhora, não, eu vou pegar, vou à luta, porque isso daqui é meu e vai fazer bem para a sociedade? Como é que a senhora encara isso? Quando Desespero. apresenta. Encara com desespero. É uma expectativa muito. Ele se torna É, uma ansiedade, né? é.
É porque muita a gente coisa. aguarda aquilo ali com tanto. A tua pergunta assim foi assim direta aqui na flecha no meu coração, Eu falo sabe? isso porque nós já tivemos aqui no nosso podcast Fala Pública outros parlamentares. E uma parlamentar comentou que ela, quando vê o projeto dela em pauta, o coração dela vai a Isso. 1000 por hora e ela É quer, muito presidente, eu importante. quero que isso seja aprovado. E ela corre, ela vai lá e ela pega a assessoria, olha, acompanha, vê se não tem emenda, É porque não isso. pode emendar. E quando ele se torna lei, é aquele alívio. É. Mas e agora? É isso. E a gente tem assim, a gente chegou com muita fome de trabalho, Sim. né? Como a gente fez, eu entrei ainda quando eu fui candidata 3 vezes, foi na terceira que eu consegui entrar. E com uma votação histórica dentro do Expressiva, a primeira partido, né? mulher com mais de 95 mil votos. Na história do partido, dos trabalhadores. E essa construção se deu ao longo do Estado, conversando com muitas categorias diferentes. Uhum. Então, o mandato, ele é acionado, que a gente também fez um mandato muito acessível, né? A todos Uhum. os canais de comunicação aberta. Ele é muito acionado. E a gente trabalha uma demanda infinita, né? Então, você sabe muito bem, né? A gente recebe uma categoria lá. Vamos Uhum. colocar aqui... quer ver Mães acessíveis, é, mães atípicas. eu recebi um grupo de mães que se denominam mães pâncreas. São mães de crianças que têm diabetes, que nascem às vezes. Que diabetes é Uhum. uma doença que se manifesta muito Ao na longo fase dos adulta. tempos. É. Mas aí, quando criança, e como é que lida com isso? E a falta de política Fornecimento, pública para isso. exatamente. Falta de política pública, fornecimento de medicamento, Falta de internação. conhecimento de várias pessoas, inclusive no próprio campo da saúde. Essas mães hoje, elas praticamente são formadas, né, em cursos de enfermagem e tudo mais, formadas com muitas aspas, porque elas chegam, às vezes, com a criança e já estão falando o que a criança precisa. Qual é o Né? medicamento Qual que o a gente tem medicamento que que muita ter? gente não sabe, porque não tem essa formação. E esses Imagina medicamentos ainda não têm essa tudo facilidade de isso. fornecimento, né? Tudo isso. Aí agora você imagina, você receber no teu gabinete um grupo de 10 mães que vem com as crianças, né, que às vezes está com um aparelho conectado ao corpo, Sim. né, algumas que têm mais condições, outras menos, né? Todo mundo ali. Imagina o quanto que isso te sensibiliza. Só choca, né? Ela começa a contar as histórias delas. É. E são histórias que são muito pesadas. São. E como é que você consegue chegar em casa e se livrar desse peso? Não consigo me livrar do peso. Eu não consigo. Eu não Você consigo. continua, Eu não consigo. a sua mente continua trabalhando em prol disso, né? É Sim, muito difícil, né, deputada? Eu é acho muito que a difícil. gente, como mulher, tem uma sensibilidade muito grande quando assiste esses tipos de histórias, né? Ao longo dos meus anos de alergia, a gente já recebeu também muitas mães com problemas, etc. E quando traz criança, traz uma demanda assim que mais do que nunca isso toca no coração da gente, né? E fica reverberando, reverberando, reverberando. A gente quer a solução daquele problema, só que a gente não tem. Aí, pois é. Aí eu luto, eu acho que diariamente e o dia inteiro contra esse sentimento de impotência. Eu não quero me sentir impotente, porque eu estou num lugar de poder, que é a palavra, inclusive, potência com poder tem o mesmo radical. Exato. Então eu não posso me sentir impotente num local onde eu estou de poder. Não posso. Então eu luto para que esse pensamento, né, intruso não me domine. Sim. Mas, assim, eu preciso confessar aqui, e eu não tenho vergonha disso, que eu tenho vontade de chorar e às vezes eu choro todos os dias, Flávia. Eu tenho, porque é muito difícil. É difícil, É muito difícil. Você imagina, eu falei aqui no início que eu não conseguia, e falei para o Lula, que eu não tinha paz, porque eu estava no Cefet, um salário bom, sendo incentivada a pesquisar, dando palestra pelo Brasil, mas eu não estava feliz porque eu sabia que tem muita gente que não tem isso. Sim. E a grande maioria da população brasileira. E isso no campo da educação. A partir do momento que eu fui deputada e candidata, porque é uma construção desde muito antes, que a gente começa a conversar com várias categorias, para começar a levantar pauta, propostas que a gente vai levar para a LERJ, para fazer uma discussão, inclusive eu, como na campanha, né? E começa, uma vez eleita, muita gente me procura e a gente recebe todo mundo. Olha as dores que vão se somando às outras que eu já tinha, sabe? Então, eu não consigo me livrar.
Essas dessas gavetas duas. às vezes se abrem, né? Eu não consigo, é muito difícil. É difícil. E é um trabalho mental, porque eu preciso estar bem mentalmente, Sim. fisicamente falando. O ano passado, foi meu primeiro ano como deputada, e onde eu absorvi muito isso, assim, eu padeci. Eu tenho síndrome de fibromialgia, que chegou no meu limite, A senhora perdeu 10 quilos, né? foi A senhora perdeu no 10 meu quilos. limite de dor física mesmo. Porque a fibromialgia está conectado à cabeça, a Sim, estresse, tudo. sim. E isso para mim foi muito pesado. Todos os dias eu falei assim, caraca, como é que eu vou fazer? Né? Aí a gente começa a ver a dificuldade de um projeto tramitar, Que a senhora sabe? lá fora, é o que eu digo aqui, né? As pessoas lá fora acham que a gente tem muita. Um debate que a gente fala muito aqui, eu e o Pedro, deputada. Que as pessoas lá fora falam assim, mas você é deputada, você consegue. Você é assessora, você trabalha com um cara, com um chefe, com um homem. Cara, é impossível você não conseguir isso aqui para Não, no meu mim. caso, o pessoal acha que qualquer coisa que eu tenho telefone Tem que do pegar. Lula, que eu vou ligar pro Lula Que e a o Lula senhora vai vai me ligar, atender e o que a Lula vai senhora resolver. vai ligar para Brasília e vai falar assim, ô Lula, presidente, ô companheiro, resolve no isso meu aqui caso, para muita mim. gente fala, Érica, fala com o Lula. Érica, Fala. entrega isso pro Lula. Pois é. Muita gente fala, acha que sabe. Acho que é Como é, assim. mas é difícil a gente informar para a sociedade que nós temos limites. Que o nosso limite vai até aqui, até a página 15, que a gente não tem os superpoderes que a gente Acho que a gostaria página de ter. 15 foi até um pouquinho. Talvez a página 5, né? E hoje, a senhora, como deputada, num lugar de poder, com pautas femininas, com pautas das pessoas com deficiência, o que mais a Élica Takimoto deseja fazer no parlamento? Ah, muita coisa. Aí Isso é muito eu bom. quero fazer e acontecer. Isso é muito bom. Ainda está Porque, com aquele gás. muito, eu acho que Isso é muito piorou. bom. Piorou, no caso, melhorou. Né? Melhorou, né? Melhorou muito. O A senhora, gás está, assim, cuidando da saúde, para que eu consiga ver todos as os meus pautas projetos de avançarem. lei aprovados, que estamos aí caminhando para uns 500 projetos de lei, indicação legislativa, A senhora tem protocolados. bastante propostas. Sabe, eu quero Uma das saúde para grandes lutar deputadas. por eles, porque todos eles foram frutos de demandas, de escuta, sabe, de pessoas que me procuraram, e eu sei que tem uns, inclusive, que mexe com muita gente, com a pauta de segurança nas escolas, por exemplo. Segurança pública, que é uma Segurança coisa que é o pública, são calcanhar coisas de assim, muito Aquiles de importantes. todo mundo. Então, assim, eu quero ver isso acontecer. Eu sei que o caminho é longo, mas eu sigo muito animada para percorrer esse caminho. Olha, deputada, Animada, com força, com tudo. eu digo para a senhora o seguinte, eu espero ver o seu mandato multiplicar. Eu quero ver Obrigada. aí mais 2, 3, 4. No caso do meu deputado, a gente está no 5º, indo para o 6º mandato. Olha só, quero chegar a isso aí. A senhora vai chegar, eu acredito. Aham. E eu digo assim, é uma experiência que, para quem está começando hoje no parlamento, é uma experiência maravilhosa, porque se a senhora continuar com esse gás, com essa vontade, com essa pauta, a gente chega lá. Né? Eu uma acho, questão não, de, é uma de questão, aprender a caminhar também. mas eu acho que a sua caminhada, ela traz muito o que está dentro de si, que é essa força interior. Eu digo sempre o seguinte, não adianta a gente sozinho tentar fazer alguma coisa, a gente tem uma coletividade conosco. E quem votou, os seus 95 mil votos, está aí, do seu lado, vai estar cobrando e, quiçá, dobrarão para as próximas eleições. Mas eu acredito que o seu mandato, ele faz diferença dentro da LERJ, primeiro porque a senhora é uma deputada muito querida, uma mulher muito inteligente, Obrigada. que, para quem não conhece, vá nas redes sociais da deputada Élica Takimoto e conheçam. Mas, assim, a senhora tem uma raiz muito forte, que é o conhecimento, é a educação. E isso, para a nossa sociedade, que está carente, é muito importante, porque alimenta a curiosidade, como seus textos reverberaram, como suas crônicas puderam enriquecer o conhecimento de outras pessoas. A gente fala sempre para o parlamentar e pede para que ele não desista. Não desistam, porque os parlamentares estão aí, eles fazem a diferença. E hoje a gente vê que a senhora tem, assim, uma vontade muito grande de mudar a sociedade. E nós, como assessores, como atuantes na política, a gente tem esse mecanismo ainda nas mãos de fazer a diferença. Eu fico muito feliz da sua presença hoje no nosso podcast. Infelizmente, a gente tem time, né? A gente precisa terminar. Agradeço o seu conhecimento, essa troca de energia, essa troca de palavras aqui, que eu acho que nunca a gente pode perder. Desejo ao seu mandato mais e mais sucesso. Eu sou muito fã
sua, sou fã do Rafael. Seu Obrigada. chefe de gabinete é uma pessoa assim que eu amo de paixão. Para quem tiver a oportunidade, o privilégio de conhecê-lo, é um rapaz assim fora de série. Uma das pessoas que chegaram no parlamento assim com muita humildade, pedindo ajuda, pedindo conhecimento, e ele só tem a crescer também junto do seu mandato. Sua assessoria também é muito querida. Muita gente Eu que conheço muita gente do seu partido, porque alguns já estão lá na Assembleia há alguns anos. E assim, eu perguntaria para a senhora, o que que a Élica Takimoto, dos 4 anos de idade hoje, olhando para frente, aos 50 e alguns anos que a senhora tem, o que que a Élica dos 50 e poucos anos diria para essa menina até aos 4 anos de idade, aos 5 anos de idade? mas que pergunta difícil, meu Deus. A senhora, se a senhora Que tivesse a oportunidade de olhar para a Élica ao seu lado, aos 4 anos de idade, o que que a senhora diria? Se a senhora É, está vendo a senhora aqui aos 4 aninhos de idade. nossa, tanta coisa, porque assim, quando você faz essa pergunta, como eu tenho 3 filhos, né, o que eu falaria, né, praticamente para Para os um, meninos pra um agora. filho, É. cara, é fazer o que o coração mandar, fazer Não tudo com desista. paixão, sabe? Eu acho que quando a gente faz as coisas assim com paixão, com muita Com vontade, com responsabilidade. responsabilidade. É claro que dinheiro é importante, mas a gente está aqui nessa passagem, sabe? Que vão Tem fazer a outras coisas diferença, né? também, tem as relações, acho que fortalecer essas relações familiares também, sabe? As amizades. Tudo isso, assim, é muito importante. Criar uma estrutura, eu acho que eu criei para mim, mais ou menos, né? Mas Uhum. eu tentei criar, e foi no campo da escrita e da literatura, e também trabalhei a cabeça dos meus filhos para criar uma estrutura, porque a vida é muito difícil, né? Sim. Tá toda hora alguém puxando o teu tapete, toda hora você cai. E para não se machucar muito nessa queda, você criar uma estrutura para que você não vá para o Levante mais forte buraco. ainda. Exatamente. E aí, essa estrutura, eu acho que você só consegue fazer ela de uma forma forte, rígida, pela arte. Pelo Pela aprendizado. Quando eu educação. falo assim, pela arte e aprendizado. Quando eu Uhum. falo arte, aí vai caminhar. Engloba Aí todo pode esse ser universo. tricô para minha arte. Uhum. Entende? É Uhum. você, ou música, ou teatro, ou literatura, ou isso. Então, se você estiver envolvido com algum aprendizado, com uma coisa que te dá muito prazer, né? Mesmo no momento assim de dor, você de repente vai ter uma válvula de escape ali. Vai fortalecer essa estrutura. Qual a frase que resume Élica Takimoto? Porra, Ué, o que que te resume? Eu digo a minha. qual é a A tua? minha frase é assim, e ainda assim eu me levanto. Ela é de essa é uma frase que eu tenho tatuada em mim e é de uma ativista negra, que é um poema. Se eu só tiver oportunidade, quem tiver oportunidade, leio. E ainda assim eu me levanto. Tá, você falou, eu fiquei pensando, de todas as coisas que eu li, né, e uma frase que eu acho que ela apareceu em vários textos meus. Eu descobri depois que eu comecei a ler os meus livros. Eu Aham. falei assim, cara, como isso aparece? Eu sempre cito uma da Clarice Lispector, né, e que às vezes a Clarice Lispector tem eu vou falar rapidamente, ela tinha um problema de dicção. Uhum. E aí ela fez fono durante muito tempo e resolveram o problema de dicção dela. Aí quando ela se via falando sem aquele problema de dicção, Não era ou mais ela. ela se sentiu muito estranha. É. Então ela voltou ao problema dela, para ela se sentir a Clarice Lispector, não querendo me comparar que é Clarice Lispector, mas aí ela coloca isso nos textos dela. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta esse edifício. Então às vezes você vai corrigir um defeito e acaba então acho que é por aí. Nunca Não, se sabe qual é o defeito que que sustenta o sustenta seu o meu edifício. edifício. Então, por exemplo, hoje, o que eu considerava, vamos colocar assim, aí são várias coisas que, muitas Uhum. aspas, esse defeito, por exemplo, a minha surdez, hoje é uma coisa que me edifica, Sim, né, como ser humano, que lhe né? sustenta. Um defeito, por exemplo, a minha teimosia, hoje, né, eu tô aqui como deputada, E eu teimei. o seu defeito de escrever na primeira pessoa. Exatamente. Então a gente, né, se eu de fato tivesse aceitado isso como defeito e tirado e tentado corrigir, eu não estaria aqui na tua frente. Muito obrigada, Eu que deputada. agradeço. Pessoal, a gente está aqui agradecendo a presença da deputada Élica Takimoto. É um prazer muito grande ter uma parlamentar desse Imagina, nível eu em que nosso agradeço. podcast. Podcast Fala Pública volta
com grandes convidados na próxima semana. Quem quiser, acompanhe as redes sociais da deputada Élica, Tô em todas, Élica tô Takimoto. em Instagram, tô em Facebook, tô em Olha que coisa TikTok, boa. tô no antigo Twitter, que agora é X, enfim, É, me sigam lá. deputada Élica Takimoto, é um prazer receber a senhora aqui no Fala Pública Podcast. As portas estão abertas. Pessoal, até a próxima. Até a Muito próxima, gente. obrigada. Obrigada.